Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Worldview Podcast. Estamos no meio da nossa conferência. Se você escutar um sonzinho aí, é porque está acontecendo a nossa conferência. Tá rolando. E nós temos o privilégio de conversar com grandes homens de Deus aqui que passaram por esse tempo de mesa. E agora, ninguém mais, ninguém menos que o pastor Odilon, que vai estar conversando com a gente. Mas antes eu quero dar alguns recadinhos para você não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu comentário, que é bem importante para a gente saber como estão as coisas acontecendo. E é isso, vamos para o nosso episódio, né, Shirley? Vamos para o nosso episódio, seja muito bem-vindo, pastor Odilon. Estamos muito honrados em ter você aqui conosco. E nós hoje temos algumas curiosidades, né, para tratar com você no nosso Worldview Podcast. O senhor tem 35 anos servindo, bastante experiência, né, para compartilhar conosco. E nós temos uma primeira pergunta para fazer para você. Essa bola pro André. A conexão com a Igreja Safe. Como é que foi essa conexão? Quando em 2002, nossa igreja estava começando a crescer e os meus olhos estavam abertos para ouvir e aprender com pastores que estavam realizando alguma coisa importante no Brasil. Nós éramos uma igreja ainda pequena. E lá em Curitiba, um pastor amigo meu, disse que em Foz do Iguaçu tinha uma igreja chamada Ceifa, que ela tinha uma escola da Bíblia. Então, algumas pessoas da minha igreja vieram fazer essa escola da Bíblia aqui. E voltaram e contaram muitas coisas interessantes. Era uma igreja importante e relevante. E eu nunca mais, eu não conhecia pastor, não conhecia nada aqui. Mas eu estava numa conferência depois, eu acho que 2012, 2013, eu não sei. Eu era o preletor nessa conferência em Santarém. E o pastor que era dessa casa na época, o pastor Eugênio, ele me abordou no final da conferência. Ele falou: eu sou lá de Foz do Iguaçu, sou da Ceifa, e eu queria convidar você para ir na Ceifa. E eu vim aqui na Ceifa. Olha só. E eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionado com tudo, porque a igreja estava saindo do G12 na época. E ela estava um pouco procurando um destino novo. E Deus me permitiu, né, falar daquilo que estava acontecendo no Brasil, que era uma visão de discipulado 1 a 1, e amor e cuidado, que é uma expressão que eu uso bastante. Isso conectou o meu coração, né, com Josué, com Genoveva e com toda a liderança. A partir de lá, eu me senti sempre muito a casa. Eu me sinto da família, eu tenho o maior carinho por essa igreja e vejo, assim, grandes possibilidades. Eu chego aqui, sempre estou vendo, mesmo no meio das provas, eu sempre acreditava que isso ia passar, e passou. E agora tem um novo tempo diante dos olhos dessa casa, e será maravilhoso o que Deus vai fazer. Eu espero continuar junto. Glória a Deus, que privilégio. Tá bom, que privilégio. Vai lá, Shirley. Pastor, olha só, para começarmos, eu queria ouvir do senhor, né, como o senhor define a cosmovisão cristã e por que ela é tão importante para orientar as novas gerações que estão vindo. Olha, visão é uma coisa que sempre me chamou a atenção demais, né? Deus sempre deu visão ao povo. E quando você tem uma visão clara do que Deus... Eu sempre distingo que, primeiro, existe uma visão individual que Deus dá para cada pessoa. E essa visão, ela vai fazer parte da igreja, que esse pastor é líder. E outro pastor também tem uma visão que Deus deu. E juntando visão e mais visão, a gente tem uma visão grande do que Deus tem para o mundo, para esse tempo. Quando eu penso, né, dessa visão, eu olho muito o que acontece na sociedade para ver o que Deus está falando com a gente, o que Ele espera da igreja. Por exemplo, depois da pandemia, né, qual é o que Deus espera da igreja, de uma visão que atinja todos? O mundo todo foi atingido pelo sofrimento, pela perda, pela dor. Então, eu penso que a visão que Deus tem é que nós possamos representar o amor de Deus de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo que deu Jesus. É verdade, Jesus veio, morreu na cruz. Agora quem continua representando esse amor de Jesus no mundo é a igreja, são os pastores. É uma visão de amor global, né? De servir ao próximo, de amar o próximo, de honrar a Deus. Então, eu não sei se eu estou bem respondendo a tua pergunta. Está, mas sim. É o que eu penso. É isso mesmo, né? Então, e falando nisso, né, como você trouxe a colocação, que depois da pandemia realmente muita coisa mudou dentro das igrejas, e hoje você tem, né, trouxe um modelo novo, né, você
se modernizou também com tudo o que aconteceu. A gente estava te ouvindo hoje, mas me dá alguns exemplos de espaços, de coisas que a igreja criou neste tempo. A pandemia, ela trouxe muita coisa ruim, mas também trouxe muito aprendizado para essa nova visão. A pandemia fez com que a gente pensasse muito em saúde mental, saúde física, e criei muitas coisas, uma delas uma academia. Eu tenho uma academia na igreja. Ai, que legal! Tenho uma academia, porque eu sempre cuidei da minha saúde, eu jogo futebol, sempre fui para essa área. Mas depois da pandemia, eu vi que as minhas ovelhas precisavam ser cuidadas também na sua saúde física. Uau! E eu precisava dar a elas um bom ambiente de academia, para que ninguém, não vou na academia porque o ambiente não é legal. E aí você tem um ambiente de igreja. Sim. E é muito, muito bom. Nós temos algo assim muito, muito especial. Criamos também uma área esportiva na igreja, né? De vôlei, de futevôlei. Nossa igreja é bem esportista, então, porque temos muitos jovens, né, e queremos alcançá-los. O esporte conversa muito com os jovens, cria muitas conexões. Então a igreja, se ela produzir isso, ela cria um ambiente agradável. Também nós temos um espaço de convivência que nós criamos na igreja depois da pandemia, porque na pandemia as pessoas ficaram isoladas em casa. Sim. Elas ficaram com medo. E os pastores achavam que as pessoas não iam querer mais congregar, ou iam demorar muito. Mas eu percebi que as pessoas estavam com sede de... Estavam ansiosas, né? Ansiosas para estarem juntas, E à medida que oferecemos um bom lugar de convivência, nós temos um hall muito bom, nós temos uma praça de alimentação muito boa. Então, isso cria essa conexão e elas estão muito felizes. Nós também temos festas, porque a comunidade, a igreja ficou muito triste. Então, nós temos duas grandes festas, né? Nós fizemos uma em julho, vamos fazer outra agora em novembro. E a festa mesmo, é um dia todo de festa, de celebração, do povo estar junto. E isso tem dado um resultado impressionante na igreja. Isso traz vida para a igreja. Uau, que incrível isso. É muito bom, né? É muito, muito gostoso de poder ver, ser igreja, ser junto, ser família, né, pastor? Porque... a gente, igual o senhor foi falando, de várias áreas do corpo, da alma e do espírito. A igreja cuidando dessas três partes. Isso é importante, não é só o espírito, não é só a alma, mas ter esse cuidado com o corpo, né? Talvez eu possa acrescentar, a enfermidade da alma é uma realidade na sociedade e também na igreja. A igreja e a sociedade nunca teve tanta oportunidade de ser feliz, com tanta coisa boa. Nós temos uma fartura de alimentos, supermercados são chiques e tem muito alimento. Diversidade. Nós temos um vestuário, nós temos carros, nós temos lazer, o que não tinha quando eu cresci na roça, daí eu não tinha lazer, muito pouco. A sociedade tem muito, mas ela está infeliz, ela está doente. Uau, isso é muito real. Entende? Então, nós fizemos o primeiro congresso de saúde mental e ciência. Foi muito impactante na igreja. Nós trabalhamos muito hoje no serviço social nosso, cuidando da saúde mental das pessoas. Porque há muita enfermidade, né, na sociedade, há muita gente desistindo de viver. Então, por que os jovens e adolescentes estão desistindo de viver? Primeiro, porque os sonhos são muito altos comparado com o pouco que as pessoas têm. Então, elas vêem na internet, né? Uma menina vê uma influencer de 13 anos, tendo tantos mil seguidores. E ela diz, é isso que eu quero para a minha vida, mas ela fica muito longe daquilo. Então ela vai perdendo o sentido da vida. E uma coisa que fazemos é mostrar para as pessoas que a vida é simples. Ser feliz é simples, não é complicado, né? É pegar gosto pela vida. Isso passa por amar a Deus e amar a família, ter uma boa família. Então a construção de uma família simples, mas muito apaixonada uns pelos outros. Uma igreja simples. Nossa igreja é muito simples, mas ela é muito cheia de vida, ela é muito cheia de alegria, né? A gente procura simplificar o dia a dia das pessoas, o meu dia a dia, né? Eu tenho uma agenda bem cheia, mas minha vida é simples, entende? Eu posso estar aqui com vocês,
Ao invés de dizer, poxa, eu vou marcar esse podcast para outro dia, para outra hora, porque eu estou muito cheio. Não, eu tenho 24 horas. Isso mesmo. E eu quero usar isso, né, descomplicando. Não, eu posso atender vocês, está tudo bem para mim. Até pouquinho eu estou lá para pregar, mas está tudo bem. Ele foi muito solícito, né? Nós pegamos ele aqui prestes a pregar, né? Entendeu? Assim. Nossa, que legal, pastor. Pastor, o senhor falou algo muito interessante hoje, um pedacinho que eu consegui ouvir, que quando foi mexer no templo novo, o senhor falou para os jovens, vocês podem pensar tudo aqui o resto, deixa eu só pensar num cantinho. Ele falou. Né? Como é que está sendo dentro da igreja, como é que está sendo essas conexões das gerações dentro lá da Shalom? Tem sido muito boa. Eu aprendo muito. Eu estou aqui com vocês nesse podcast. Eu não entendo nada de tecnologia. Vocês entendem. Vocês me dão uma condição de falar com muita gente. De abençoar muitas pessoas. Eu, por mim mesmo, eu não faria isso, porque eu não sei como funciona a tecnologia. Então, eu valorizo muito o que os jovens têm e o que eles podem contribuir nesse novo tempo. E eu espero que eles olhem para a minha geração e compreendam o que nós temos. Por exemplo, né, esse sentimento de comunidade. A comunidade hoje é virtual, ela não é pessoal. Só que o ser humano é relacional. Totalmente. Então, ele fica muito perdido nisso. O que a minha geração pode fazer? Gente, você precisa se relacionar com as pessoas e dar a elas condições de se relacionarem na igreja ou na família. E aí vocês me dizem, pastor, você precisa comunicar na internet virtual. Então vocês me dão condições de eu fazer isso. E assim a gente vai completando uma geração com a outra geração e aprendendo uns com os outros. E isso é maravilhoso. Por exemplo, eu tenho 6 netos. Eu amo aprender com meus netos. Eu amo aprender com eles. Uau. Com as minhas filhas. Eu amo aprender. Entende? E ao mesmo tempo, pela graça de Deus, a minha neta vai batizar agora, a Olivia, sábado. Tá aí pertinho. 10 anos. Eu vou voltar amanhã para o batismo dela. Na terça-feira eu saí jantar com ela. Então, nessa conversa, ela falava assim, vovô, como que você entregou a sua vida a Jesus? Quantos anos você tinha? Que fofinho. Então, eu contei toda a minha história de conversão para ela. Entendeu? Né? E eu falei assim, Olivia, o que te faz tomar uma decisão de batizar aos 10 anos? Ela fala, vovô, eu gosto muito da igreja, eu gosto de participar, né, das bandas da igreja, ela gosta muito de fazer entrevista. Olha, só com Entendeu? 10 anos. Então, tá tudo tão simples, mas tudo tão conectado. Eu acho isso maravilhoso. Cada fase a gente aprendendo uns com os outros. Tem muito para ensinar para ela, mas elas têm muito para me ensinar. Então, eu gosto muito de aprender. Isso reflete na igreja, né, pastor? Com certeza. Muito. Com essa conexão com os jovens, com a melhor idade, né? Você sabe que há uma coisa interessante que eu vejo entre gerações. O maior conflito é as pessoas não respeitarem e não querer ouvir o que o outro tem a dizer, se ele não está falando o que ela quer ouvir. Uau. Quando eu aprendi isso, né, com as minhas filhas, elas tinham 18 anos por aí, estavam na universidade, e um dia eu falei, filhas, eu fui um bom pai de crianças, a gente brincava no parque, quando adolescentes, a gente ia para a praia junto. Agora vocês são jovens na universidade, eu não estou sabendo ser um bom pai. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é ser um bom pai para vocês? Aí uma das minhas filhas disse, pai, você ouvir a gente. Destravou uma chave, meu amigo, minha querida, destravou uma chave. A gente saía para conversar. Elas contavam a vida delas, eu ouvi coisas que eu não queria ouvir. Não, essa foi ótima. Eu tenho filho, eu vou ficar assustado. Eu vou ter que... também, Foi muito legal, a gente abriu uma janela de comunicação que nunca mais se fechou, né? Elas sempre querem me ouvir sobre investimentos, negócios. Pai, o que você acha disso e tal? E eu quero ouvir muito, desde o tipo de roupa que eu vou vestir. Tipo de mochila que eu vou usar. Até moda.
Claro, talvez você pode pensar assim, mas para mim não é bom. Não, a filha, né, quer falar, pai, usa isso que é mais moderno e tal, né? Assim, pai, não usa mais aquele tipo de Isso, roupa, né? Você pode, coisas muito simples, por exemplo, pai, mãe, vamos então ao restaurante, você não conhece, você pode ir com a gente naquele restaurante, muito legal. Então nós vamos aprendendo muito assim com as gerações, e na igreja isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu aprendo, né? Eu ouço sonhos dos jovens. Qual é o teu sonho? E aí eles falam, né? Bem diferente dos meus sonhos que eu tinha nessa idade, mas eu aprecio muito os sonhos. Eu sei que eles vão construir a igreja do futuro. Já estão construindo a igreja, né? Nós fazemos agora em outubro uma coisa muito linda. Eu coloco, terceiro domingo de outubro, toda a igreja. Nossa igreja é grande, né? No domingo nós temos culto 9h30 da manhã e 18 horas. Eu coloco toda a igreja na mão de crianças de até 12 anos. Eles serão os pregadores, eles serão líderes de louvor, tecladista, tudo. Eles farão oferta, gente. Nós ficamos tão apaixonados quanto essas crianças têm de Deus e quanto elas nos inspiram. Elas fazem apelo para entregar a vida a Jesus, elas oram pelos enfermos, elas falam, normalmente os pregadores mirins da nossa igreja, eles falam sobre unção do Espírito Santo, como você ser cheio de Deus, como você ter vida de oração. Eles têm uma graça que a maioria dos pais e dos pastores desconhece. E não tem medo de falar sobre o Espírito Santo, né? Não tem medo Eles de são tão corajosos. travados. Eles são muito livres, muito livres. Eu amo isso, né? É uma geração que me inspira. Não ter, porque a gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo algum jeito de agradar, algum jeito. Criança não. Eles são muito naturais. E assim como terceira idade. Sim. Nós temos um trabalho, né, que chamamos de Clube do Tempo, que é coisa maravilhosa, maravilhosa. É um dos grupos mais alegres da igreja. A melhor comida, né? A melhor comida. A melhor comida. Eles viajam muito, eles são lindos, né? O coral deles é muito lindo, eles têm um coral, eles fazem teatro. É impressionante. Impressionante. Eles têm tempo, eles têm dinheiro, eles sabem fazer as coisas. E às vezes a gente os deixa abandonados. Quando você valoriza cada ser humano, o ser humano é a coisa mais linda de Deus. Eu sou apaixonado por pessoas. Eu sempre, quando eu conheço alguém que eu tenho a oportunidade, eu faria isso com vocês se eu pudesse. Me conte sua história. Quando você me contar a sua história, dá um livro, dá um filme. Verdade. A sua história dá um livro, dá um filme. O ser humano é lindo, lindo. Mas a gente presta mais atenção em coisas do que nas pessoas. Entendeu? Às vezes os pais prestam mais atenção num celular que eles vão dar para os filhos do que no próprio filho ou no próprio pai. E a gente precisa trazer essa consciência de que o ser humano é a coroa da criação. Foi a coisa mais linda que Deus criou. A família é a coisa mais extraordinária que existe. Tem nada igual família. Eu estou aqui, não vejo a hora de voltar para casa. Eu vou amanhã no voo das 5 horas, que eu quero tomar café com minha esposa, porque amo minha família, amo minha casa, amo reunir com minha família. Eu não canso de reunir com minha família. Então, esses são valores muito, muito bons. Seu primeiro ministério é sua família. Olha só. Eu não queria. Nós não queríamos terminar, a gente queria ficar mais. Vai ter que ser curtinho. Vai ter que ser mais curtinho. Você tem mais alguma coisa, Shirley, que você gostaria Não, de seria isso. de ouvir? De ouvir ele, nós gostaríamos de ouvir mais, mas entendemos que Deus é um Deus geracional, né? Ele é geracional, então ele tá, toda essa mudança, tudo que você trouxe e que a gente tem aprendido com você, realmente é para mudar a nossa história com Deus, com Jesus e impactar as próximas gerações. É bem interessante que eu olho muito para a sociedade e presto atenção no que está acontecendo na sociedade, porque isso tem reflexo na igreja. Porque a igreja é feita de pessoas que vivem na sociedade. Exatamente. Então, quando elas chegam na igreja, elas carregam um pouco da sociedade. Eu não estou falando de mundo, estou falando da comunidade. E se você entende isso, quando elas voltam para a comunidade, elas levam um pouco da igreja. Uau! Isso é muito impressionante. Por isso que a igreja tem que ser marcante. Um culto na igreja, ele tem que oferecer algo para as pessoas levar para a comunidade, lá para o trabalho, para o escritório. Quando ela chega no escritório, ela leva um pouco da igreja dentro
do escritório, ela leva um pouco de Deus, da presença de Deus. E quando ela vem para a igreja, ela traz um pouco da necessidade da comunidade. Então, às vezes, eu olho para uma pessoa que ela chega, ela está muito triste, porque a pressão e a opressão na comunidade é muito grande, no trabalho, né, a exigência na universidade. Elas trazem o peso da comunidade para dentro da igreja. E a igreja recebe isso, a igreja percebe isso. Por isso que eu tenho costume, quando as pessoas chegam na nossa igreja, eu sempre tenho o meu time que vai estar abraçando as pessoas. E as recebe com muito carinho. E às vezes no abraço ela já chora, porque ela traz o peso. Mas naquele abraço você já pode dizer, olha, você está num lugar que tem Deus, e agora quando você sair daqui, você vai levar Deus para sua casa, você vai levar Deus para o escritório, aquela música que você cantou, que te inspirou na hora do culto, você vai estar cantando no escritório, e lá na fábrica onde você trabalha, no carro, se você der carona para alguém, e isso é muito conectado, né? A comunidade com o reino e o reino com a comunidade, e a igreja na comunidade faz sentido para a comunidade faz sentido para a igreja. Sem a comunidade, a igreja não existe. Ela será um gueto, um grupo fechado, mas uma igreja que olha, né? Eu falei muito aqui, agora na reunião anterior, sobre o terreno novo de vocês. Deus deu um lugar grande para vocês, para ocupar aquele lugar, e a igreja se instalar dentro daquela comunidade, e ali fazer uma grande diferença, né? Para Foz do Iguaçu e para as nações, e é impressionante como o amor. Eu trabalho muito na África e eu amo isso, né? Como a igreja ela vai entrando em lugares, por exemplo, que o analfabetismo tem lugares que chega a 70% na África, e que a saúde, você vai fazer uma pequena cirurgia, não tem anestesia. Como que a igreja pode entrar nessa comunidade, e como que a dor dessa comunidade pode entrar na igreja? Entendeu? Então, essa parceria, eu amo muito isso, eu gosto muito de pensar sobre E esse impacto é muito importante, né, pastor? Sobre a igreja está na... Ela precisa estar na sociedade, ela precisa fazer, senão... Fazer a diferença. Senão o que adianta? É. Ser luz onde a luz já... Verdade. É uma igreja sem fronteiras, de um Deus sem limites. Muito bom esse tema. Parabéns. Nossa. Conferência maravilhosa. Conferência global, Nós geral. agradecemos, pastor, imensamente, né? E é A presença dele aqui hoje. Nós gostaríamos de ficar mais com você, mas teremos outras oportunidades. Isso. Esse né? foi só um drop, só um pequenininho de 20 minutos, ali deu 20 minutos, mas obrigado, pastor, pelo seu tempo. Vocês. Obrigado por esse Obrigado. Deus abençoe a todos. por poder nos abençoar com todo esse conhecimento e com essa conversa tão boa. Obrigado, Deus abençoe. Pessoal, é isso. Fica mais um episódio curtinho, mas que Deus possa estar falando com você. Escreva nos comentários aí aquilo que mais chamou a atenção também. E é isso, fique com Deus e até o próximo. Até a próxima.